Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e a proposta aqui do canal é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. O vídeo de hoje é sobre custo de vida em Portugal. Quanto que uma pessoa que sai aqui do Brasil com intenção de se estabelecer, pelo menos por um tempo lá em Portugal, quanto essa pessoa deve levar. Bom, eu sei que aí no YouTube, nas redes sociais, muita gente já fala sobre esse tema. No YouTube, inclusive, tem vários vídeos sobre esse tema, mas no meu canal ainda não tem. Então, vamos lá ao meu vídeo. Bom, eu vou levar em consideração aí Lisboa, Coimbra, Porto e Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia e Porto são duas cidades divididas ali pelo Rio Douro, então acaba sendo na mesma região, tá? Levando em consideração uma pessoa que vá sozinha, uma pessoa solteira, tá? Bom, o salário mínimo de Portugal atualmente é 665 euros, tá? E eu digo assim, é um valor que em termos de Europa a gente acha já pouco, mas nos países da Europa o salário mínimo é calculado com o mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver. E eu posso dizer que sim, é possível sobreviver, que fique bem claro, sem luxos, com o mínimo você consegue sobreviver com 665 euros. Lembrando que se você tiver um contrato de trabalho, ainda são descontados 11% desse valor, então você recebe líquido 591 euros, tá? Vamos arredondar aí para 600 euros. Então, levando em consideração que uma pessoa receba um salário mínimo em Portugal, 600 euros, ela consegue, nessas regiões que eu falei, alugar um quarto com a média de valores de 200 a 300 euros, e aqui eu falei quarto, ok? Casas nessas regiões são um pouco mais caras e sempre lembrando que, como aqui no Brasil, quanto mais perto dos centros das grandes cidades, maiores os valores de aluguel, e quanto mais afastado você pode encontrar um preço melhor, um valor melhor, ok? Então eu tô falando assim, para você ter uma noção, 200 a 300 euros para um quarto, tá? Alimentação, uma pessoa que vá sozinha e faça comida em casa, tá? Uns 120, 150 euros. Se ela come fora, sem luxos, né? Come ali um menu de um restaurante, alguma coisa mais simples, ela consegue até uns 220 euros se sustentar, tá? Então vamos colocar aí de 120 a 220 euros. A gente já está falando, usando os valores máximos, né? Que eu falei, 300 euros num quarto e 220 de alimentação, já são 520 euros. Lembrando que a gente está trabalhando aí com 600 euros, tá? Aí tem o transporte, que nessas cidades que eu citei, que acabam sendo as mais caras, mas as que têm bom transporte público, tem metrô, etc. Você compra o bilhete mensal por cerca de 40 euros, certo? Então, você consegue aí, usando os valores máximos, sobreviver com 560 euros, sobra aí, né, uns 30, 40 para um medicamento, para alguma emergência. Então, assim, falando em sobrevivência, ok? E para uma pessoa que vá sozinha. Aí, se a pessoa falar, eu vou com meu marido ou com a minha esposa, certo? Não necessariamente você tem que calcular o dobro, porque a hospedagem você consegue compartilhar com essa pessoa, certo? Então, por exemplo, falando ali de Porto, Vila Nova de Gaia, muitas vezes você encontra um quarto para casal por 300 euros, certo? Mais afastado até aí uns 280 euros. Então, não necessariamente você vai dobrar esse valor, e você tendo uma pessoa adulta que vai com você,
ela pode trabalhar também, né, contando com mais um salário e ajudar nos custos. Então, já por um lado alivia, né? Se a pessoa também vai trabalhar, alivia aí a situação. Bom, quem vai com crianças, aí você tem que considerar que as crianças não vão contribuir com os custos, né? E vão gerar despesas. E crianças geralmente precisam aí de medicamentos, consultas médicas, e também você aí não conseguiria ficar num quarto, você teria que alugar alguma coisa maior para comportar a família, certo? E quando a gente fala dessas regiões que eu citei, casa aí, né, que eles chamam T0, T1, T0 seria a nossa kitnet, né, um estúdio, um T1 seria um apartamento com um quarto. Você tem que considerar aí um T1 no mínimo uns 650, 700 euros. Então, quer dizer, se você leva a criança, com certeza você tem que considerar aí uma reserva maior. Bom, e falando ainda de custos, eu não estou falando, né, de um seguro de saúde, uma assistência médica. Então vale a pena levar o PB4 ou sedã, que eu já falei em vídeo anterior aqui, vale a pena dar uma olhada, emitir o seu PB4 ou sedã, que é um documento que o Brasil tem acordo, né, tanto com Portugal quanto Itália e Cabo Verde, e os cidadãos desses países podem usufruir do sistema de saúde mutuamente. Então, um brasileiro com esse documento pode utilizar o sistema de saúde desses 3 países. Então, vale a pena levá-lo para todos os membros da família, porque se tiver algum problema, pelo menos vocês podem usufruir ali da saúde pública de Portugal. Algumas consultas podem ser cobradas, mas é um valor que a princípio você consegue ali pagar, não é uma consulta tão cara, tá bom? Bom, e aí ainda falando de trabalho, né? Se você vai para essas cidades, a chance de você encontrar aí um trabalho, um emprego, e eu tô falando aí para pessoas que ou até vão com visto de estudante e podem trabalhar 20 horas, pessoas que vão até com visto de trabalho, mas por algum motivo não se adaptaram àquele trabalho específico e decidiram buscar outro, ou ainda as pessoas que vão fazer a manifestação de interesse, aí pretendem fazer a manifestação de interesse porque foram aí como turista ou ainda como estudante, mas depois decidiram trabalhar num período maior de 20 mais longo do que 20 horas semanais e pretendem se estabelecer aí em Portugal. Então, nessas regiões citadas, a oferta aí de trabalho é maior, apesar que em outras cidades a gente sabe que tem, depende, fábricas, etc. Mas essas cidades são os polos, digamos, de trabalho em Portugal. E eu gravei um vídeo aí durante minha estada em Portugal sobre os valores ali, né? Filmando os valores em alguns mercados de bens de consumo, né? De alimentos, para vocês terem uma noção. Eu sei que aqui no YouTube chovem vídeos assim, mas como eu falei, esse é o meu vídeo, então tá aí para vocês os valores de alguns alimentos. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do Pingo Doce com as suas ofertas semanais. Então, para quem tiver interesse de se programar aí as ofertas, você vê, por exemplo, eu tive a curiosidade de verificar o preço da carne, né? Ali, pelo menos no folheto, a média tá de 5 euros. Então, assim, é uma diferença aí que a gente está vivendo principalmente nesse momento, né? A carne aqui no Brasil realmente está muito cara nesse momento. Então, deem uma olhada aí no cardápio do Pingo Doce para vocês terem uma noção.
falamos de todos esses valores, então uma pessoa que vai sozinha, né, tem que considerar o mínimo do mínimo, 600 euros mensais. Se essa pessoa vai acompanhada por um adulto, a hospedagem pode ser compartilhada e essa pessoa pode também oferir renda e compartilhar nos custos ali, contribuir com os custos mensais. Compensação, se a pessoa, né, se o casal vai com crianças, essas crianças vão dividir a hospedagem com os pais. Em compensação, tem que ser uma hospedagem mais cara para comportar todo mundo, tem que levar isso em consideração. E crianças sempre exigem mais cuidados aí com talvez alimentação mesmo, ou médicos, remédios, etc. Mas falando de uma pessoa que vai sozinha, 600 euros. E aí ainda fica a pergunta, mas tá, afinal, quanto eu devo levar para Portugal? E aí, considerando que a pessoa vai sem um emprego, ou mesmo com um emprego, mas que ela ainda não sabe se vai se adaptar, ou se ela vai como estudante só podendo trabalhar por 20 horas semanais, então ela precisa ter aí pelo menos um complemento de renda, tá? Ou para a pessoa que vai realmente iniciar aí uma atividade econômica depois de já estar em Portugal. Bom, eu sugiro que vocês escutem os economistas, que são especialistas nesse assunto. Eu sou advogada, eu mesma pessoalmente escuto os colegas economistas, porque essa é a parte deles, essa área financeira nem compete a mim. Então, eu passo aqui o que eu uso para minha vida e o que eu sugiro que vocês façam. 600 euros para uma pessoa, faça uma reserva de segurança. O que é isso, segundo os especialistas? Pelo menos 6 meses de reserva dos seus gastos mensais. Então, se a gente está falando de gastos mínimos, aí custos fixos mínimos de 600 euros para uma pessoa, então vezes 6 seriam 3.600 euros. Um valor expressivo com o câmbio atualmente? Sim. Aí você me pergunta, eu não tenho esse valor, então você diz que eu não devo ir, eu não devo seguir meu sonho, migrar, etc., mesmo que não seja para Portugal. Não, não é isso que eu estou falando. Cada um deve fazer o seu cálculo, deve ter a sua consciência aí do que consegue, do que não consegue, se já tem propostas, se já conhece o país e seguir o seu sonho. Eu estou repetindo aqui o que especialistas falam para a pessoa não passar apuros financeiros. E isso é uma orientação até para quem vai continuar aqui no Brasil, não é uma orientação exclusiva para quem vai imigrar. Se você perde o seu emprego e você tem aí uma reserva de segurança de 6 meses, via de regra você consegue procurar um novo emprego ou desenvolver uma nova atividade que te faça oferir renda. Então, é um período de 6 meses calculado aí para você respirar um pouco, não passar sufoco, apuro e conseguir se estabilizar. Então, especialmente para quem está no exterior, e a gente está falando aqui, trabalhando com a hipótese da pessoa ir sozinha, se ela não tem com quem contar, se ela vai com a esposa, com o marido, ainda a gente trabalha com a hipótese de um estar trabalhando e o outro não. Também tudo isso é o caso a caso, mas se ela está sozinha num país sem ninguém, sem nenhum membro da família, correto? Então é bom levar o máximo, mas a orientação dos especialistas é essa que eu também levo para a minha vida pessoal e fica aqui, eu passo a dica para vocês. E para finalizar, eu falo agora com um público talvez diferente do que estava me assistindo até agora, mas você pode fazer parte desse público amanhã, que é quem está interessado em tirar um visto de investidor para Portugal. E isso exige, a exigência principal é um investimento em imóvel de 500 mil euros, sim, 500 mil euros, ou 350 mil euros, desde que o imóvel
tenha no mínimo 30 anos de existência ou esteja localizado numa área de revitalização, uma área que esteja sendo renovada, revitalizada lá em Portugal. E aí tem todo o trâmite, e eu vou deixar aqui os preços, né, de alguns imóveis aí sendo publicados nas imobiliárias lá na região de Vila Nova de Gaia e Porto, e para vocês terem uma noção, porque se vocês não fazem parte desse público hoje, nada impede que vocês o façam amanhã. Então, como a gente pode ver, quando você converte para o real esses valores, realmente não é um valor acessível para muita gente aqui no Brasil, principalmente com essa crise atual, mas se não é a sua realidade hoje, nada impede que será a sua realidade amanhã, né? Se você trabalhar, economizar, eu acho que, como dizem, o sol nasceu para todos. E se é uma vontade e você lutar por isso, você vai conseguir.
Então só fica aí para vocês terem uma noção, né, de quanto são os imóveis, terrenos, lojas, e se não for a sua realidade hoje, pode ser amanhã. E aí, gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, deixa aqui nos comentários. Você está pensando em sair do Brasil e ir morar fora, especialmente em Portugal? Você gostou das dicas que eu deixei aqui ou você tem alguma dúvida? Ou você ainda discorda do que eu falei aqui? Deixa aqui nos comentários e vamos falar sobre o assunto. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!